A sua empresa, né? Uhum. Ela é uma empresa particular. Hoje a gente tem no órgão público pessoas capacitadas para lidarem. Temos poucas pessoas capacitadas para lidarem com a síndrome do Down, né? Infelizmente, Sim. né? Eu acredito que exista mais programas sendo criados para isto, né? Uhum. Houve até no governo anterior essa questão, né? Essa abrangência para essa área. E para o espectro? Bom, Tu conhece essa linha para o público, o sistema sim, público? o que acontece geralmente é que as famílias acabam sendo, elas vão na UBS e aí a partir da UBS o médico de saúde encaminha para a especialidade da neuropediatria ou a psiquiatria infantil e aí demora um pouco mais para essa criança chegar no diagnóstico porque ela fica esperando a consulta. Quando consegue a consulta e aí vem a fechar o diagnóstico, essa criança ela entra na fila para conseguir as terapias. Sim. E a intervenção para o indivíduo com transtorno do espectro autista, ela é uma intervenção intensiva. Então a gente está falando de crianças que precisam de uma carga horária de terapia de 20 horas semanais. Isso é praticamente um trabalho, se você para pensar, né? São 4 horas por dia de intervenção. Não existe hoje, infelizmente, uma realidade no nosso sistema público de saúde que comporte uma intervenção assim intensiva para essas crianças. Então acho que o principal ponto, né, quando você traz isso, até você nem me perguntou sobre soluções, mas eu gosto muito de falar que eu acho que o principal ponto para a gente mudar um pouco essa realidade, porque é claro que a gente não tem mão de obra o suficiente, é a gente também olhar para o ensino, né, porque as nossas crianças com autismo elas vão ir para a escola. Então a gente precisa preparar os professores da rede pública. Mas é nesse ponto que eu estava te perguntando. Receberem essas crianças, porque o sistema de saúde ele não comporta demanda. Sim. Ele não comporta. E as crianças com transtorno do espectro autista, elas têm muitos direitos. E eu acho que até talvez mais direitos do que as crianças com síndrome de Down, por exemplo, porque o movimento do autismo ele é muito forte. Se você olhar nas redes sociais, existe muito movimento de famílias, né, buscando desenvolver mais direitos ainda, que os seus filhos tenham mais acesso. E se fala hoje muito mais sobre autismo do que qualquer outra neurodivergência, vamos dizer assim, né? Outra questão do neurodesenvolvimento. E aí, com isso, as nossas crianças acabam tendo mais direitos e elas chegam a ter o direito, por exemplo, do plano de saúde custear toda a intervenção da criança com diagnóstico de autismo. Então, se essa criança possui autismo e ela possui plano de saúde, o plano de saúde ele precisa fornecer as terapias para que essa criança se desenvolva. E essas terapias elas são prescritas por um médico, pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, na carga horária que a criança precisa. Então, o médico vai dizer 20 horas semanais, 15 horas semanais, fono 5 vezes por semana. O médico vai dizer isso e o plano de saúde ele tem que fornecer ou rede credenciada, né? Ou fornecer o profissional que aquela família buscou para fazer o atendimento. Mas o plano de saúde precisa custear toda a intervenção. É direito, é obrigatório por lei. E aí o que acaba acontecendo é que os planos vão empurrando para a rede, vai postergando, e as famílias acabam tendo que entrar com uma liminar judicial. Mas com a entrada da liminar judicial, as crianças têm o seu direito garantido, porque é lei, tá no rol. Então, assim, hoje a gente já tem os direitos das nossas crianças muito mais garantidos do que antes. Talvez eu não soube me expressar, mas era esse era o isso ponto. Que você queria falar. Sobre a questão nas escolas mesmo, né? Porque a gente tem nas escolas muitas questões que ainda tem que ser muito pautado em relação a isso, que é a Libra, que é o autismo, que é o Down. Então, pessoas capacitadas e preparadas para lidar com essas crianças de baixa renda que não conseguem ter o acesso ao particular. Sim, né? E eu acho que essa é a chave, assim, né? Se a gente olhasse um pouco mais para o sistema público de educação, nós conseguiríamos desenvolver muito mais habilidades nas nossas crianças, porque as crianças, elas são obrigadas a ir para a escola, né, no Brasil. Então, é muito difícil uma família conseguir manter uma criança em casa sem ir para a escola, tendo ela nível 1, 2 ou 3 de suporte de autismo. Acontece de via Ministério Público conseguir? Acontece, mas a família precisa entrar com um processo, porque senão o Conselho Tutelar vai lá e bate na porta
para entender por que essa criança não está indo para a escola, né? Então, eu acho que investir nos professores, que são figuras que vão estar durante muitos anos presentes dentro daquele desenvolvimento e que têm um papel muito importante de ensinar aquela criança, é fundamental. E eu acho que é um olhar que hoje quase não se tem para a educação. A gente tem falado muito sobre saúde e intervenção precoce, e isso é muito importante, não tiro a carga, até porque a gente realmente, com a intervenção, a vida daquela criança se transforma, a vida da família se transforma, mas eu acho que para mudar um pouco mais a realidade do Brasil, das crianças que não têm acesso a plano de saúde, porque assim, me parece básico às vezes dizer, né? Olha, o plano de saúde vai cobrir tudo, paga o plano de saúde, mas tem família que não tem condição de pagar o plano de saúde. Baixa renda é difícil você ter condições de pagar. Não tem, né? E aí o que a gente vai dizer para essa família? Não tem chances? Não, tem, a gente precisa... E até o conhecimento da causa, né? A família que é um pouco menos de cultura, até de educação, tem um pouco conhecimento da causa do autismo ou de outro espectro, né? Pensando nisso, acho que foi em novembro, a gente fez o lançamento de um treinamento chamado Aba para Pais, né? É um treinamento que ele tem... A gente abriu a primeira turma, agora a segunda turma a gente vai abrir com valor social, justamente porque a gente sabe que em muitos lugares do Brasil as famílias recebem diagnóstico e não sabem o que fazer a partir do diagnóstico. Não sabem como seguir a partir dali, né? E isso vai acarretar em um atraso, uma perda importante de um tempo que essa criança tem, né? Porque é uma janela do neurodesenvolvimento. A gente está falando de um período de intervenção precoce em que a criança tem uma neuroplasticidade que ela aprende muito mais. Aquele cérebro é uma esponja. E com o passar do tempo, a capacidade de aprender, ela vai diminuindo, né? Então, toda a intervenção e os ganhos vão ficando um pouco mais cadenciados, assim, não que não aprenda. Sim, essa criança vai. A gente segue aprendendo, tanto que a gente aprende até hoje. Sim. Mas não tem uma como dificuldade um bebê. Maior. Tem uma dificuldade não como maior, um bebê. Claro. Então, assim, por exemplo, agora, a minha filha de 2 anos, 2 vezes que eu explicar pra ela que aquilo é o amarelo, se eu entregar outro boneco que tem alguma parte amarela e dizer pra ela cadê o amarelo, ela lembra, ela sabe. Né? Então, é muito mais rápido o aprendizado de uma criança pequena em relação a uma criança maior. E depois em relação a um adolescente, por exemplo. Então, todo o processo de aprendizagem vai ficando mais cadenciado. E as famílias não sabem disso. Né? Elas não sabem que a gente está lidando ali com um tempo que é crucial, principalmente quando a gente está falando de uma população mais de baixa renda. Né? Então, eles acabam tendo pouco acesso, demora muito tempo para esse diagnóstico sair. Depois que o diagnóstico sai, o que é autismo? Nunca vi. Ou tem um parente lá de longe que tem uma filha com autismo, ou eu trabalho com alguém que tem um filho com autismo, e as coisas vão ficando tão distantes, né? E aí a família começa a procurar no Instagram, YouTube, e tem muito conteúdo também que hoje na internet que não é adequado. Tem muito conteúdo bom, né? Que vale a pena se recomendar, inclusive, mas ainda a gente está caminhando dentro desse processo. E as famílias ficam perdidas, né? E a gente, pensando nisso, pensando em todas essas demandas, a gente montou um treinamento para pais que receberam o diagnóstico de autismo para eles entenderem assim, ó, recebi o diagnóstico, o que eu faço agora? Quais são os direitos que meu filho possui? Quais são as dificuldades que ele vai ter, por exemplo, que ele pode vir a ter? De linguagem, de desfraude, a gente está falando de uma criança pequena, né? Se precisa de algum recurso de comunicação aumentativa e alternativa, o que é um recurso de comunicação? Se não vier a desenvolver essa fala, como é que eu vou me comunicar com ele? E aí, assim, até o brincar, né? Como é que eu vou interagir com meu filho? Porque muitas vezes a criança com autismo, os pais não sabem como brincar com ela, porque dificilmente eles vão criar ali um momento de conexão. E aí, como que eu vou desenvolver essa conexão com meu filho? Então, tudo isso a gente aborda em módulos específicos, né? Para que os pais aprendam a lidar com esse processo e aprendam a entender os direitos que os seus filhos possuem. Porque a partir do momento que eles sabem dos direitos que os seus filhos possuem, eles estão armados para cobrar esses direitos. Né? Porque até às vezes na escola, quando vai matricular na escola, por exemplo, a criança com autismo ela não pode ter a vaga negada. E a realidade é que as mães chegam na escola, falam, olha, tem vaga disponível? Tem, meu filho tem tantos... Ah, mas o meu filho tem autismo.
Ah, então, acabei de ver que preencheu, não tem vaga na turma. Olha. É muito comum que as famílias tenham a sua vaga negada. E a pessoa não sabendo que ela tem esse direito acaba aceitando Exatamente, essa acaba situação. aceitando. Então, a criança com autismo tem direito a um professor auxiliar. Então, é um professor a mais dentro da sala só para ajudá-la. As famílias não sabendo disso, acaba que não cobram isso. E aí a criança acaba ficando à margem do que a turma está aprendendo. Tanto no público quanto no particular? Tanto no público quanto no particular. É obrigatório por lei. Obrigatório por lei. E aí eu penso o seguinte, se a gente tem a obrigatoriedade de essas crianças terem um professor auxiliar, né, um assistente escolar ali, pedagógico, se a gente investisse em formação desse profissional, que ele é obrigatório que ele estivesse ali com aquela criança, a gente poderia desenvolver muito repertório.